seguindo nossa jornada e finalizando ela neste ano. Agora transitamos nosso olhar sobre as emoções e nos voltamos aos sentimentos. Lembrando que validamos as emoções como o efeito do impacto dos eventos em nosso dia a dia, num movimento fisiopsicológico, onde dependemos das impressões de nosso ego, sendo indispensável o saudável estado da consciência do eu para experienciar o benéfico colorido em cada evento perante seu entendimento de forma mais ajustada e adaptável possível. Lembrando que essas experiências emocionais são o início do impacto para conhecermos melhor objetos e pessoas, e principalmente conhecer a nós mesmos. Essa experiência nos ajuda a perceber as nossas exigências pessoais, nos dando o norte necessário para sabermos quais ambientes e objetos buscamos para o nosso viver e quais tipos de pessoas que direcionamos a nossa energia psíquica por simpatia ou obrigação de convívio, com a distância ou intimidade de forma ajustada e saudável que precisamos vivenciar nos ambientes. Então começa a mágica, porque ao encontrarmos com aquelas pessoas que temos maior afinidade e simpatia, com propósitos recíprocos, é criado um dínamo de energia inexplicável, onde ondas de intensa emoção estruturam dentro de nós os mais belos sentimentos. Ao lidarmos com esses sentimentos bons, é o que definimos como um dado tipo de identificação psíquica entre personalidades. Essa atração magnética de ambas as pessoas é o que constitui uma afinidade psíquica, especialmente entre grandes amigos ou o amor conjugal e etc. Mas também temos que lidar com a antipatia, que estrutura sentimentos desagradáveis em nós, exigindo que ajustemos a distância necessária de cada pessoa. Mas o que seria então a função sentimento? Para Jung, está ligado ao processo de avaliação psíquico. Por exemplo, o fogo que eu vejo provoca reações emocionais de natureza agradável ou desagradável, e as imagens de recordação assim estruturadas trazem consigo fenômenos emocionais concomitantes, ou seja, em camadas que se apresentam ao mesmo tempo, denominadas tonalidade afetiva. Deste modo, objetos, animais ou pessoas nos aparentam agradáveis, desejosos, belos ou desagradáveis, feios, repelentes e etc. Assim, conseguimos nos aproximar do conceito de valor sentimental, que não está apenas nos objetos, mas também são experienciados em sons, traços corporais, comportamentos, sejam eles comportamentos instintivos, sejam eles comportamentos dirigidos pela vontade do indivíduo. Por exemplo, podemos ilustrar com a energia psíquica instintiva maternal. Toda mãe tende a viver entre o conflito de proteger e acolher os filhos, e ao mesmo tempo enxergar a real capacidade do filho e deixá-lo com certa liberdade para se desenvolver na medida de suas capacidades e atuar assumindo proporcionalmente à sua maturidade o efeito de seus erros e acertos. Isso se dá não só pelo processo de aprendizagem em ser mãe, mas também na herança de medos e inseguranças que foram vividos ao longo de sua vida pessoal. Ou seja, a força instintiva está lá, em algumas mães, mais intensamente, em outras, não tanto em algumas. A mesma energia que cuida, havendo intensidade energética indevida, pode abafar o desenvolvimento da criança. Aproveitamos para lembrar que nossas projeções pessoais desajustadas atuam de alguma maneira em todas as nossas relações mais intensas, mais íntimas. E assim não é diferente na relação mãe-criança, né? Mãe-filho. Mas como funcionamos num desenvolvimento equilibrado nas primeiras fases de nossa vida? Vejamos, se ontem eu tinha um medo absurdo de cobra, de altura ou de escuro, hoje fico apenas mais atento e vivo apenas emoções de tensão na vigília para não ser picado, ou de uma ansiedade mais aguda pelo cuidado extremo de não cair em um lugar alto e assim por diante. Conseguimos perceber essa dinâmica de amadurecimento psíquico acontecer tanto pela experiência vivida com os anos
ou com o auxílio da psicoterapia, que tem o recurso artificial de modelar e acelerar o processo psicológico quando a pessoa não está bem ajustada à realidade nesse desenvolvimento. Ou seja, hoje o meu medo de cobra, escuro ou altura está bem menor, ou sumiu pelo ajuste de modelagem, pelas funções, sentimento e pensamento, onde a racionalidade ao lidar com o evento me lembra e ativa uma concentração plena ao lidar com esses eventos sem me apavorar, porque eu já sei como as coisas se apresentam e só depende de mim para sair são e salvo das situações, sejam elas com fogo, cobra, escuro, altura e etc. Se ontem eu não tinha conteúdos conscientes para direcionar melhor a energia psíquica para a escolha da minha alimentação, por estar preso apenas ao prazer do alimento sem refletir sobre os malefícios do excesso energético no meu corpo, ou no aprisionamento ao uso do tabaco sem o discernimento devido, do processo de intoxicação ao meu corpo, elevando o risco de aparecer sérias doenças diversas por viver essa prática repetitiva e intensa. Atenção! Todos os vícios que sinalizam desajuste psíquico e desamor a si mesmo apontam naturalmente a um sentimento e a uma intensa sensação que te atrai à experiência prazerosa ao interagir com objetos tecnológicos, alimentos, substâncias, personalidades e corpos humanos, etc. Voltamos ao sinal desajustado de uma conexão prejudicial, desvitalizadora, onde aparentemente você está a tapar ou em busca de curar um buraco psíquico de forma indevida. Esse buraco tem lhe causado dor e sofrimento psicofísico. Ressaltamos que na fase de crise psíquica ou no processo psíquico cada vez mais adoentado, a psicodinâmica humana funciona disfuncionalmente, semelhante à visão análoga ao corpo em seu processo de adoecimento, com sutis dores e mal-estares, a princípio, depois febres ou dores agudas mais adiante, até nos levar a um estado físico onde não conseguimos ter energia para atuar em nossas atividades rotineiras. Neste caso, os exercícios das funções conscientes vão diminuindo e é sugerido procurar a psicoterapia o mais rápido possível. Muito bem, se há dor e sofrimento profundo, esse é o efeito de uma não adaptação ajustada às coisas e às pessoas. Para começar o processo de cura, o caminho é o constante exercício da razão, ampliação da consciência e assim criar um novo sentimento por via de análise. Isso tende a auxiliar o sentimento, o direcionando a viver emoções agradáveis na prática diária, onde essas emoções vão se estruturando em sentimentos de autoestima, autoconfiança e bem-estar, gratidão, paz e autoamor, gerando autonomia para construir novos hábitos e novas formas de se viver. Concluímos com a tarefa de toda a nossa vida, de se conhecer cada vez mais em cada etapa da vida, porque ou você se conhece verdadeiramente ou será arrastado pelas mídias sociais e o movimento manada, os movimentos grupais, inconscientes que são de intensa força. Hoje eles também estão camuflados com tons de moda ou de status sociais, financeiros e políticos. Nessa dinâmica de vida, a pessoa não se encontra, não se conecta com o seu eu profundo e as suas potencialidades e aptidões. E a sua vida sentimental não acha o seu destino, as suas conexões e a sua intensidade devida para expressar o viver em sua singular plenitude. Esperamos ter ajudado. Obrigado por seguir e acompanhar nossa jornada e até breve.